Muito bom dia ou boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, ministros, companheiros, colaboradores e demais pessoas e crianças presentes. E também os que estão em outros países conectados com esta atividade. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos fale diretamente à nossa alma neste tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler em Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 22. E diz da seguinte maneira o apóstolo Paulo falando: Portanto, lembrai-vos de que vós outrora eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A casa de Deus do novo pacto. Podem sentar, queiram ter a bondade. Encontramos que a casa de Deus é a morada, ou lugar de morada de Deus.
o encontramos através da história bíblica, no meio do povo hebreu, o povo hebreu como a casa de Deus, o povo de Deus, no meio do qual Deus morava. E por isso foi no meio do povo hebreu de Israel, onde estava o tabernáculo que Moisés construiu, no qual estava a presença de Deus e os sacrifícios que Deus requeria se realizava nesse tabernáculo que lhe mostrou Deus a Moisés para que o construísse. Depois, já quando entram à terra prometida, mais adiante é construído o templo por Salomão em Jerusalém, onde a mesma coluna de fogo, a presença de Deus, passou a esse templo, ao lugar santíssimo desse templo, e se colocou sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto, onde estão dois querubins de ouro, um de cada lado, sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto e que é de ouro. Aí no meio desses dois querubins estava a presença de Deus. Portanto, Deus estava em um templo literal, morando no meio dos dois querubins de ouro, no lugar santíssimo, que é o lugar mais importante do templo. É a alma, o coração do templo, assim como a alma, o coração do ser humano é o lugar santíssimo onde Deus mora em todo aquele que o recebeu como Salvador. E assim como foi edificado o tabernáculo e o templo também, que Salomão construiu, é construído, vai sendo construído a pessoa como templo de Deus, onde Deus mora em Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo do novo pacto, como corpo místico de crentes do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual São Paulo nos diz que é templo de Deus. E em Hebreus capítulo 3 nos diz São Paulo, do versículo 1 em diante até o 6 diz: pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Cristo Jesus. Ele foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou.
pois toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo como filho sobre sua própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. E agora, sob o novo pacto, a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus saiu do templo de Salomão, o templo que estava lá em Jerusalém. E onde foi? Foi ao seu templo espiritual. No dia de Pentecostes encontramos Deus na coluna de fogo entrando e em todos aqueles crentes em Cristo que estavam no aposento alto esperando a vinda do Espírito Santo. E de era em era encontramos que o templo espiritual de Cristo, a igreja, esteve sendo edificada, construída com pedras vivas, pessoas que escutam a pregação do Evangelho, nasce a fé de Cristo em sua alma e o recebem como seu único e suficiente Salvador. São batizados em água em seu nome e Cristo os batiza com Espírito Santo e fogo e produz neles o novo nascimento. E assim são colocados como membros da casa de Deus, pedras vivas, filhos e filhas de Deus. E como indivíduos são templo espiritual também, onde mora o Espírito Santo na alma dos crentes em Cristo. Na casa de Deus, sob o novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que contém também essas pedras vivas que formam esse templo espiritual e que, como indivíduos também, são um templo espiritual. Igual a Cristo, o qual disse em São João capítulo 2, versículo 19, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Muitos pensaram que estava se referindo ao templo de pedras, mas estava se referindo ao seu corpo como templo onde Deus morava em toda a sua plenitude. E o apóstolo Paulo nos diz que somos templo de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 21 em diante diz:
Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17 diz: Não sabeis que sois templo de Deus? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora vejam como São Paulo, em diferentes passagens, em suas cartas, mostra que os crentes em Cristo, que formam a igreja, são parte desse templo de Deus, como corpo místico de crentes. E como indivíduos são um templo para Deus. E quem destrua o templo de Deus, Deus o destruirá. Os que estiveram destruindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, através das diferentes etapas da igreja, têm um grave problema diante de Deus. Deus os destruirá a eles. E os que destroem um crente que é templo de Deus, Deus destruirá o indivíduo. Portanto, temos que estar conscientes de quem somos e o que somos no programa divino. E que há no corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, pessoas que trabalham uns sobre um ministério e outros com outro ministério e assim por diante, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11, onde nos fala acerca destes ministérios e também em 1 aos Coríntios nos fala destes ministérios. Portanto, nem todas as pessoas são ouvido, ou nariz, ou olhos. Cada um tem uma parte para ser realizado e, portanto, está representada em alguma parte do corpo. E como corpo místico de crentes, a igreja tem diferentes etapas. Começou de baixo para cima, diferente do reino dos gentios, o qual começou de cima, a cabeça de ouro do templo de Nabucodonosor e seu reino, para baixo, e atualmente se encontra nos pés de ferro e barro de oleiro. Sua última etapa. E agora, de etapa em etapa na igreja do Senhor Jesus Cristo,
estiveram sendo chamados e juntados os que formariam a Igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um em seu tempo. O qual mostra o reverendo William Branham no livro das 7 eras da Igreja, e o mostra em forma simples para que todos o entendam. Por exemplo, diz na página 168 e 169 do livro das 7 eras da Igreja, em espanhol. No penúltimo parágrafo diz: assim que a mensagem é transmitida a todos, mas mesmo que é transmitida a todos que estão sob o alcance da mensagem, aquela mensagem é recebida individualmente por somente um certo grupo qualificado e, de certa maneira, cada indivíduo naquele grupo é um que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Aqueles que estão ouvindo não estão recebendo sua própria revelação, nem estão o grupo recebendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu da parte de Deus. Essa é a ordem divina na casa de Deus, do novo pacto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai se formando como templo espiritual de era em era. E as pessoas que vivem na terra no tempo em que vivem somente podem fazer parte da etapa ou era que corresponde a esse tempo. Não pode dizer, eu vou esperar que venha outra era para entrar. Não. Cada crente em Cristo, escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, entra na era que lhe corresponde quando Deus revela ao mensageiro dessa era sua palavra, ele a recebe, crê nela, se faz carne nele e a proclama, e o Espírito Santo, através desse mensageiro, está falando essa palavra que deu ao mensageiro, agora está falando ao público, e quem é de Deus, a voz de Deus ouve, disse Cristo em São João capítulo 8, versículo 47, e também São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço e eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão. O Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. O Pai e eu somos um. Algumas pessoas pensam que o Pai estava longe, e ele disse: o Pai que habita em mim, ele faz as obras. Onde estava o Pai? Nele. Em Jesus Cristo estava a plenitude
Em Jesus Cristo estava a plenitude da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo estava em Jesus. Por isso Cristo dizia: quem me viu, viu o Pai. O Espírito Santo, anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, onde estava? Em Cristo. Em Jesus. Recordem que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E começou a dizer para o que tinha sido ungido. E depois também outra ocasião diz: o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Assim que estava o Espírito Santo e estava o Pai. Ou seja, que estava o anjo do pacto, que é o Espírito Santo, e estava o Pai. Como no ser humano está a alma, o espírito e o corpo. Isso o identifica como um ser humano aqui na Terra vivendo. Quando já deixa esse corpo, já não pode identificar como um ser humano, porque já não tem o corpo, já passou a dimensão dos corpos espirituais ao mundo dos espíritos, ao lugar que corresponde de acordo ao que tiver feito na terra. Se recebeu a Cristo como Salvador, vai ao paraíso. Se não recebeu, vai a outra dimensão e permanece aí até a segunda ressurreição para ser julgado, e quando for julgado, aí se saberá se viverá eternamente ou não viverá eternamente, de acordo com o que tiver feito no corpo. Mas os escolhidos de Deus que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, se morrem fisicamente, vão ao paraíso em corpo espiritual e alma, e na vinda de Cristo no último dia regressarão para receber o corpo novo, eterno, imortal e glorificado, igual ao corpo glorificado de Cristo, nosso Salvador. Para isso é a vinda de Cristo no último dia. E onde diz a Escritura que virá? Ao seu templo. E virá ao seu templo, Senhor, a sua casa, a sua família. Virá para ressuscitar os mortos crentes nele, em corpos glorificados e jovens, e para transformar os crentes em Cristo que estiverem vivos nesses dias. E assim teremos a dupla vestimenta, teremos a plenitude, corpo angelical e corpo físico glorificado, para poder ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estaremos com a vestimenta de bodas. Não se pode ir à casa do nosso Pai Celestial sem a vestimenta de bodas, porque sem ele a pessoa não pode ser interdimensional. Necessitamos um novo corpo para poder sair dessa terra e ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E assim como o noivo e a noiva que vão para um casamento se arrumam bem, colocam a vestimenta de bodas, arrumam seu cabelo e o rosto. Pois vejam, Cristo vai fazer isso com os crentes. Vai nos arrumar completamente tudo.
quando algumas vezes vão a um casamento, dizem que bem se vê o noivo, que bonito se vê o noivo, que formosa se vê a noiva. Se vê bela. E como nos veremos nós com o corpo E como nos veremos nós com o corpo novo, jovem e glorificado? Os anjos o dirão. E nós vamos desfrutar esse novo corpo jovem e eterno. Isso era o que Deus eternamente tinha em sua mente para mim, para cada um de quem? De vocês. Nos trazer a manifestação com vida eterna em corpos jovens, corpos glorificados. Esse é o plano de Deus eterno que estava na mente de Deus. E isso é o que Deus fará neste tempo final. Estamos esperando a vinda do Senhor à sua casa, assim como veio à casa, sua casa, do antigo pacto, a casa, sua família Israel, virá a sua casa do novo pacto, sua igreja que está composta por gentios e judeus. Porque no corpo místico de Cristo, não importa que seja gentil ou judeu, é membro da casa de Deus, do novo pacto, que espera a vinda do seu Senhor. Ele colocou apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres em sua casa. E de era em era há um entrelace de uma era nova com a era que está terminando e se torna uma conjuntura, uma junta no corpo místico de Cristo, onde se entrelaça uma era com outra era, como acontece no entrelace de uma dispensação com outra dispensação. Essa junta, Deus a realiza, Deus a coloca usando o mensageiro dessa era e traz a palavra para essa era. Também coloca nessa era, junto ao mensageiro, os que terão o trabalho ministerial, uns apóstolos. O mensageiro é o apóstolo principal e profeta correspondente a esse tempo, entre os quais está São Paulo e alguns dos outros mensageiros e o reverendo William Branham. E assim Deus realiza a sua obra e coloca diferentes pastores, pessoas no ministério pastoral, no ministério evangelístico, no ministério de mestres, para ensinar e assim por diante. Cada um trabalhando na obra conforme ao ministério que Deus colocou na pessoa.
são ensinados pelo Espírito Santo através do que ele falou ao mensageiro nessa era e depois o que falou através desse mensageiro ao povo. Daí vem a revelação divina para os que estarão em diferentes ministérios, diferentes trabalhos na obra do Senhor, os quais não devem alterá-la. Essa palavra, mas trazê-la e que se encarne neles também e nas demais pessoas, e assim se tornarão a palavra encarnada para esse tempo, juntamente com o mensageiro do seu tempo, a porção da palavra que se faz carne nesse tempo. Para o nosso tempo há muita palavra prometida que tem que se fazer carne em mim. E em que mais? Em cada um de vocês também. Os trovões, o que os trovões falaram tem que se encarnar em mim, em cada um de vocês, porque assim obteremos a fé, a revelação, para ser transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Os trovões revelarão o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. O maior mistério de toda a Bíblia, a tal grau que quando foi aberto em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, causou silêncio no céu como por meia hora. Esse mistério tão grande é o que será revelado aos crentes em Cristo no último dia para dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, os quais estarão escutando a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, por meio da ordem divina correspondente, e isso será estar escutando o anjo forte que desce do céu, clamando como quando um leão ruge. Ou seja, estarão escutando Cristo como leão, já não como cordeiro, mas como leão, revelando o mistério da sua vinda. E trazendo o título de propriedade, o livrinho aberto, o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade que contém todos os direitos de cada filho e filha de Deus. Ou seja, que Cristo no último dia, como leão, é o defensor dos direitos de todos os filhos e filhas de Deus. Ele reclamará todos os nossos direitos como filhos e filhas de Deus. E seremos restaurados a tudo o que nos pertence como filhos e filhas de Deus, a vida eterna, com tudo o que tem a vida eterna, como herança para cada filho e filha de Deus. Por isso diz São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. A tudo o que Cristo é herdeiro, nós também somos como crentes em Cristo. Essa é a herança dos santos em luz. De Colossenses capítulo 1, versículo 12 em diante. Temos uma herança a qual somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo.
Y es una herencia eterna. E é uma herança eterna. Vida eterna, não somente espiritual, Vida eterna não somente também. espiritual, mas física também. E todas as demais coisas. E todas as Somos demais herdeiros. coisas, somos herdeiros E co-herdeiros com e Cristo, co-herdeiros do reino de com Deus. Cristo do reino de Deus. Não somente do reino terrenal, Não sino somente do reino terreno, mas do reino celestial também. Tudo lo que le pertenece a Cristo o que pertence a Cristo também nos pertenece a nós. pertence a nós. E nós le E pertenecemos nós a pertencemos a Cristo y Cristo a nosotros. e Cristo a nós. Él es nuestro Ele é nosso Redentor, nosso Salvador. Salvador. Por tanto, estemos bien unidos Portanto, estejamos bem unidos y alimentados por las e coyunturas, alimentados pelas juntas, por donde pasa el alimento. por onde passa o alimento. O sea que Ou seja, hay aqui personas há pessoas colocadas em diferentes diferentes posiciones en el cuerpo posições místico do corpo Cristo místico de Cristo que nos ayudan nos ajudam para que llegue para que el alimento chegue o espiritual alimento espiritual a a cada persona. pessoa. Si no llega a una Se não parte, chega a uma parte, el alimento o espiritual, alimento espiritual, se muere esa persona, essa pessoa morre, como si no llega a una como parte del se não cuerpo chega a uma el parte do alimento. corpo o alimento. Las células As se células morrem mueren, hay e que é preciso quitar esa parte tirar essa parte del cuerpo. do corpo. Por tanto, Portanto, estemos bien alimentados estejamos bem espiritualmente. alimentados espiritualmente, Assim como queremos estar bem queremos estar bem alimentados fisicamente. Estar bien alimentados Estar físicamente es bueno. Alimentados fisicamente é E bom. se é bueno E se é el bom alimento o alimento físico, físico, muito melhor é o alimento espiritual, porque é para nossa alma, porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus para o tempo em que a pessoa vive é seu alimento espiritual. Vem da parte de Deus por meio do Espírito Santo ao mensageiro e do mensageiro passa ao povo, onde há muitos ajudantes do mensageiro que tomam essa palavra e distribuem ao povo, como quando Cristo realizou o milagre dos pães e dos peixes, que pediu que se colocassem de 50 em 50, se sentassem na grama ou no pasto, na grama, e disse aos seus discípulos: agora repartam. Para repartir o alimento físico, que é tipo e figura do alimento espiritual. Assim que haverá sempre ajudantes fiéis junto ao mensageiro em cada tempo para a distribuição, a repartição do alimento espiritual que Deus dá para sua igreja em cada etapa da sua igreja. Deus quer que estejamos bem alimentados espiritualmente e estejamos bem agarrados de Cristo todos os dias da nossa vida. Que nenhum problema, luta ou tentação, ou problema grande ou pequeno, venha te tirar do caminho do Senhor. Se agarre bem de Cristo e mantenha-se firme, seguindo a Cristo, recebendo o alimento espiritual e esperando sua transformação. Não há esperança neste mundo exceto em Cristo.
Não há esperança para a humanidade, exceto a vinda de Cristo para o último dia, a sua casa, sua igreja, a qual sua igreja esteve esperando por estes 2000 anos, desde o dia de Pentecoste para cá. E ainda sua igreja está esperando sua vinda, que será para a bênção de todos os crentes nele, para a ressurreição dos crentes que morreram fisicamente, ressuscitá-los em corpos glorificados, jovens e eternos, e nos transformar, nós que vivemos nessa terra, e assim nos dar o corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o que ele tem. Mas se tem que partir, não se preocupe. O importante é se preocupar em estar bem com Deus, estar bem agarrado de Cristo. Isso lhe garantirá que regressará com Cristo em sua vinda. Portanto, estejamos bem agarrados de Cristo, nosso Salvador. Hoje, 28 de fevereiro, comemoramos a vinda dos anjos que apareceram ao reverendo William Branham e apareceram nessa nuvem que foi fotografada pelos fotógrafos de diferentes revistas, como a revista Life e a revista Ciência. Eles não sabem o que aconteceu, mas por revelação divina que foi dada ao reverendo William Branham, que ele esteve ali, deu a conhecer o que foi, o que aconteceu. Foram anjos que o visitaram, e um deles, o mais importante para o reverendo William Branham, do qual ele diz, era quem tinha o 7º selo. O subiu, o levantou e esteve reunido com eles. Depois o enviaram. O anjo disse que fosse a Jeffersonville, Indiana, ao Tabernáculo Branham, a igreja onde ele ministrava, que tinha seu nome, para a abertura dos selos de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante. Assim que, hoje, 28 de fevereiro de 2015, transcorreram já bastante anos deste evento tão importante no programa divino. 52 anos já transcorreram desde 1963 até hoje, 2015. Recordamos esse dia. Esperamos em breve estarmos prontos e a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteja completada e todos prontos para a nossa transformação. Porque sua segunda vinda à sua igreja
é para nos transformar e nos levar com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Para isso é que diz a Escritura que Ele vem. E para isso é que o esperamos. Não queremos estar muito tempo mais aqui na terra. Quando estivermos todos prontos e estiver completa a igreja, iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, esperamos e oramos que em breve se complete sua igreja e estejamos todos prontos para a vinda do Senhor. Amanhã estaremos falando sobre esse tema no tema Quem é o Filho do Homem neste dia? E falaremos até onde Deus nos permita falar sobre esse tema. O reverendo William Branham, na página 22 do livro de citações, diz que voltará a se manifestar o Filho do Homem. O reverendo William Branham teve uma manifestação do Filho do Homem. E estava essa manifestação. E voltará a se realizar outra manifestação do Filho do Homem. Portanto, esperamos da parte de Deus o cumprimento dessa promessa divina. Vejam, na página 23, parágrafo 186 diz: falando da mulher samaritana, diz: ela correu à cidade e disse: venham ver um homem que me disse todas as coisas que eu fiz. Não é este o Messias? E ele nunca fez isso a um gentil. Por quê? Ele o deixou até este dia. Isso é o que ele disse aqui. Nos dias quando o Filho do Homem for revelado do céu, se está revelando a si mesmo agora à igreja por misericórdia. A próxima vez que se revelar a si mesmo será na destruição a quem rejeitaram a mensagem. Ou seja, que haverá outra manifestação ou revelação do Filho do Homem. Então já não estará como cordeiro e sacerdote, mas como juiz e rei. Estamos esperando as bênçãos que Ele tem para nós, para nos dar a fé, para ser transformados e raptados, o qual está contido nos trovões de Apocalipse 10, que é a voz de Cristo, anjo forte, clamando, como quando ruge um leão. Portanto, estejamos preparados para receber o que Ele tem para nós, para nos preparar para a sua vinda. A casa de Deus, sob o novo pacto ou do novo pacto, foi nosso tema. E essa casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual você é uma pedra viva.
Porque Deus pode levantar Abraão filhos até dessas pedras, disse João Batista. Filho de Abraão. Não é que das pedras literais levante filhos a Abraão, mas de pessoas. Que Deus os abençoe e os guarde e nos ajude a todos para estar preparados para a nossa transformação. Continue passando uma tarde feliz e com vocês novamente o missionário Miguel Bermudes Marim. Estamos no tempo em que todos os sinais estão sendo manifestados. Estamos no tempo em que a humanidade, o mundo está como nos dias de Ló e como nos dias de Sodoma e Gomorra. São os dias como o tempo de Noé, como no tempo de Abraão, como no tempo de Ló, e como os dias de Jesus. Esse é o tempo que nos correspondeu viver e é o mais importante de todos os tempos. Eu não mudaria pelo tempo de São Paulo. Ele sim, ele diria, fazemos o negócio, mas não. Ninguém pode mudar o tempo para o qual foi escolhido por Deus para viver nessa terra. A pessoa não pode decidir quando vir à terra, nem quando ir. É um assunto de Deus. Portanto, o importante é aproveitar nosso tempo no programa divino, realizando o trabalho que nos corresponde. Já temos o missionário Miguel Bermudes Marim por aqui. Ele sempre fica assim, paradinho, porque diz que espera a sobremesa, como dizem alguns. Ele é doceiro e gosta muito da sobremesa. E também a todos nós, a sobremesa espiritual, que é a sobremesa, a melhor sobremesa que podemos receber. Ainda já vem Miguel por aqui. Que Deus os abençoe e guarde a todos e nos veremos nesta mesma tarde novamente para continuar conversando. Miguel já dirá onde vamos nos ver. Bom? Deus te abençoe, Miguel. Deus os abençoe e guarde a todos, os aqui presentes e os que estão em outras nações. E no domingo, amanhã também, estaremos aqui. E estaremos falando sobre o tema quem é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem hoje? Que Deus os abençoe e guarde a todos.